Nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a anatomia do coração. Essa aula vai estar dividida nas seguintes partes. Primeiro vamos falar sobre ciclo cardíaco, depois sobre a morfologia externa do coração, morfologia interna, vascularização, inervação e por último sobre as válvulas cardíacas. Uma aula completa para você. Inclusive, se você quer ter acesso a mais aulas completas como essa, você pode se inscrever no link que aparece aqui na descrição desse vídeo. Já dá um like aqui e vamos começar a aula. Eu quero começar essa aula aqui mostrando para vocês, de forma bem simples, como funciona o ciclo cardíaco, ok? Então, eu vou desenhar aqui algo, mas eu quero reforçar para você que o que eu vou desenhar aqui não é a posição anatômica das câmaras cardíacas, não é. Eu estou fazendo esse desenho somente para você entender a lógica do ciclo cardíaco. Então, eu estou desenhando aí as 4 câmaras cardíacas. Deste lado aqui, nós temos o lado esquerdo do coração, né, anatomicamente falando, e deste lado temos o lado direito do coração. Como funciona o nosso ciclo cardíaco? Do lado direito do coração, a gente tem sangue venoso. Vou pintar de azul aqui, porque tudo que vai passar no átrio direito e no ventrículo direito é sangue venoso. E do lado esquerdo do coração, circula o sangue arterial, ó. Vou pintar aqui para você de vermelho, para você lembrar que do lado esquerdo do coração circula o nosso sangue arterial. E aí tem 2 veias, na verdade são mais do que 2, mas a gente vai desenhar aqui só como se fossem 2 para você entender. Veias são os vasos que chegam ao coração, então a gente poderia definir as veias como os vasos que levam sangue para dentro do coração. Levam sangue para cá. E depois embaixo, saindo dos ventrículos, a gente tem 2 artérias. Por quê? Porque a artéria é o vaso que leva sangue para fora do coração, ok? Essas 2 artérias, na real, elas não estão aqui embaixo. Não sai nenhum vaso para baixo aqui do coração, que se chama ápice, essa ponta aqui do coração. Todos os vasos saem aqui em cima, por isso que se chamam vasos da base. Mas para fins didáticos, só para você entender, a gente vai desenhar assim. Então, o que acontece, gente? O sangue entra no coração, aqui em cima, por uma veia vindo do corpo. Se ele entra por uma veia e é sangue venoso, só pode ser a veia cava, as veias cavas, que trazem sangue venoso da circulação do corpo para o átrio direito. Depois o sangue passa por uma válvula, que a gente já vai aprender aqui, que é a válvula tricúspide, ela passa para o ventrículo direito, e ela sai por esta artéria. E se está saindo sangue venoso do coração, ele só pode estar indo para o pulmão. E se ele está indo para o pulmão, ele tem que sair pela artéria pulmonar, pelas artérias pulmonares. Não tem como você errar e esquecer isso aqui. Depois, se entra aqui em cima sangue arterial no coração, se está chegando o sangue arterial, esse sangue só pode estar vindo do pulmão. Então, essas são as veias pulmonares. Passa aqui por uma válvula átrio-ventricular esquerda, que se chama válvula mitral, para o ventrículo esquerdo. E sai por uma artéria. Gente, se está saindo sangue arterial do coração, só pode ser a aorta. Então, se você entender esse esquema aqui, você não vai precisar decorar quais são as veias e artérias que chegam e saem em cada uma das câmaras cardíacas, ok? E o que acontece? O coração, ele tem um sistema de sístole e diástole, que é isso que você está vendo aí. Esse sistema de sístole e diástole é a contração das câmaras cardíacas, desse miocárdio, que é o músculo cardíaco. Os ventrículos, eles fazem contração alternada com os átrios, então você consegue ver aí, ó, quando o ventrículo contrai, o átrio relaxa. Quando o átrio contrai, o ventrículo relaxa, ok? E essa aqui é o ciclo cardíaco que leva e recebe sangue do coração para fazer as 2 circulações. Uma circulação cardiopulmonar, ou seja, entre o coração e o pulmão para vascularizar o sangue, e uma circulação corporal entre o coração e o corpo para levar o sangue arterial para o corpo e trazer o sangue venoso, ok? Esse é o nosso ciclo cardíaco. Agora a gente vai olhar um pouco a morfologia externa do coração, ou seja, o que a gente consegue ver de estrutura só olhando essa parte aqui de fora do coração. Esse coração aqui agora está na posição anatômica, tá? Portanto, a gente vai começar definindo aqui nessa morfologia externa
as margens do coração e as faces do coração. As margens são 4. Uma margem superior, uma margem inferior, uma margem esquerda e uma margem direita, ok? Nessa margem direita aqui a gente vai ter pulmão, nessa margem esquerda aqui também. Na margem superior a gente vai ter os vasos da base, margem superior, e nessa margem inferior a gente vai ter o diafragma. Essas são as margens do coração. Depois a gente pode definir algumas faces. Essa face aqui é a face anterior. Por quê? Porque essa é a parte anterior do corpo. Aqui bem aí tá o externo. Vou colocar os ossos aí para você ver. Aí tá o externo. Portanto, se aí está o externo, essa aqui é a face anterior do coração. Se a gente girar ele, a gente vai ter a face posterior. Então, essa aqui é a face posterior do coração. Vamos voltar ele aqui para a posição anatômica. Vou colocar ele mais aqui no centrinho. Olha. Muito bem. E a gente, se tem uma face anterior e uma face posterior, a gente também vai ter uma face direita, que é esse átrio direito aqui. A gente vai ter uma face esquerda, que é bem aqui onde você está vendo esse sulco. E a gente vai ter uma face diafragmática, que é essa cara inferior aqui, ó. O coração, ele está deitadinho no diafragma. Então, essa parte inferior do coração, aqui, é a face diafragmática do coração. Já sabemos margens, já sabemos faces. Agora, o que dá pra gente ver? Se a gente olhar o coração aqui, na verdade ele tá assim, na posição anatômica, aí, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver deste lado anterior, nessa cara anterior aqui, a gente consegue ver as câmaras direitas. Então, eu vou desenhar aqui para você, ficar fácil de você entender. Esse aqui é o ventrículo direito e esse aqui é o átrio direito. Então, o coração ele está rotacionado. Ele está deitado sobre o diafragma e ele está rotacionado aqui para a direita. Então, quando a gente olha o coração de frente, a gente vê ventrículo direito e átrio direito. Para a gente ver o ventrículo e átrio esquerdo, a gente tem que ver a cara posterior do coração. Ó. Então, vamos girar ele e vamos ver que aqui sim, do lado de trás, a gente tem o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Estão na cara posterolateral esquerda do coração, tá? Então, identificamos as câmaras cardíacas nessa morfologia externa. O que mais dá pra gente ver aqui desse lado de fora do coração? Dá pra gente ver os vasos da base, que estão aqui, ó. Então, os vasos da base, a gente vai estudar eles em detalhe na aula de mediastino, mas aqui está saindo o arco da aorta, tá bom? Aqui você está vendo sair do ventrículo direito para levar para o coração artérias pulmonares. Aqui chega a veia cava no nosso átrio direito. Essas aqui são as veias pulmonares. E se a gente girar o coração lá para trás, a gente ainda vai conseguir ver um pouquinho melhor. Vamos trazer ele para cá. A gente vai conseguir ver aqui, ó. As 4 veias pulmonares, que são as vermelhas, e as 2 artérias pulmonares. E essa aqui de baixo, que é a veia cava inferior, que junto com a veia cava superior desembocam no átrio direito. Muito bem. Então, conseguimos ver câmaras cardíacas e também conseguimos ver vasos da base. Além disso, o que a gente consegue ver olhando o nosso coração aqui de frente? A gente consegue ver um sulco. Sulco é como se fosse uma marca, uma impressão que deixa aqui aonde desce justamente esta nossa artéria aqui, ó, que é uma artéria bem importante, que é a artéria coronária direita, a gente já vai estudar ela. Então, esse sulco aqui se chama sulco, deixa eu deixar de marcar aqui, esse sulco se chama sulco coronário. Se a gente vira o coração, dá para ver outro sulco, que é o sulco interventricular. Aqui é o sulco interventricular, onde desce essas artérias e veias aqui importantes. Sulco interventricular anterior. Por que ele é anterior? Vamos colocar aqui para trás. Esse sulco interventricular é anterior porque você consegue ver ele na face anterior do coração. Ó. Essa aqui é a posição anatômica. A gente consegue ver esse sulco interventricular. Então, ele é interventricular anterior. E depois, lá atrás, a gente vai ter um sulco interventricular posterior, que é esse aqui. Ó. Esta marca
também é uma divisão entre os dois ventrículos, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, e esse sulco se chama sulco interventricular, só que posterior, ok? Posterior. Muito bem. Agora, vamos voltar esse coração aqui para nossa posição anatômica e a gente vai ver algumas outras estruturas venosas e arteriais que a gente consegue encontrar no nosso coração. No fim dessa aula, a gente vai falar sobre a vascularização do coração e eu vou explicar para vocês. Eu só queria te mostrar aqui atrás uma estrutura bem importante que é fácil de ver. Embaixo do átrio esquerdo, que é isso aqui, ó, se chama seio coronário. Seio coronário é para onde drenam as veias cardíacas. Todas essas veias que você está vendo aqui, cardíacas, drenam para este seio coronário. E é uma estrutura bem fácil de você ver no coração humano, lá do cadáver das peças anatômicas, na face posterior do coração. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos ver se tem mais alguma estrutura que eu estou esquecendo de mostrar para você aqui da morfologia externa do coração. Não, já vimos tudo da morfologia externa. Então agora a gente vai falar um pouco de morfologia interna do coração. E para fazer isso, a gente vai tirar as paredes anteriores dos átrios e dos ventrículos. Aqui, ó, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, abertos, para a gente estudar eles. E do mesmo jeito, a gente vai tirar aqui a parede do nosso ventrículo esquerdo e vamos tirar a parede do nosso átrio esquerdo. Ó, agora conseguimos ver o nosso coração e as câmaras do nosso coração por dentro. Eu vou tirar aqui. Muito bem. Que estruturas a gente consegue ver aqui dentro? Isso aqui que vocês estão vendo, que é o músculo cardíaco, esse músculo aqui se chama miocárdio, ok? O coração é um músculo, tá? É um músculo e ele tem esse tecido que se chama miocárdio, que está dividido em 3 camadas. A camada mais interna do miocárdio se chama endocárdio. Essa parte grossa aqui de músculo se chama miocárdio e a parte de fora se chama epicárdio. Esse aqui é o músculo cardíaco, miocárdio. Por cima desse músculo, por cima do coração, o coração está numa bolsinha que se chama pericárdio. Eu vou mostrar para você. Igual no pulmão existe as pleuras, visceral e parietal, pericárdio. No coração existe o pericárdio fibroso e seroso. É isso aí que você tá vendo, ó. Essa bolsinha, essa membrana que envolve o coração. Essa primeira camada se chama pericárdio fibroso. Dentro dele existe outra camada que se chama pericárdio seroso. É o pericárdio que está em contato direto com o coração. Se a gente tira o pericárdio, tem um tecido adiposo aí, gordura, a gente tira e aí a gente consegue ver as nossas câmaras cardíacas. Então, esse músculo dos ventrículos, vamos estudar primeiro os ventrículos. Esse músculo dos ventrículos aqui se chama trabéculas cárneas. Isso aqui, ó. Tem uma forma de trabéculas, esse músculo, e ele se chama trabécula cárnea. Vamos deixar mais fininho isso aqui. Muito bem. Depois tem um outro músculo aqui, que é esse, que se chama músculo papilar. Ele tem uma forma de cone ou uma forma de mamilo, dizem alguns. Esse aí é o músculo papilar. Esse músculo, ele prende nas cordas tendíneas. Deixa eu girar aqui um pouquinho para você conseguir ver. Isso aí que você está vendo é a válvula atrioventricular, que se chama válvula tricúspide, e ela parece um balão, né? Balão, as cordinhas do balão, e aqui embaixo o músculo papilar. Então, isso aí que está destacado em rosa se chama cordas tendíneas. É fácil, né, gente? Porque são umas cordinhas, ó, que prendem lá na válvula. Esta partezinha aqui é o músculo papilar. E todo esse músculo cardíaco da parede, aí todo trabeculado, se chama trabéculas cárneas. Isso é o que a gente tem no ventrículo. Depois a gente tem um sulco interventricular, que é esse aqui, que também é o septo interventricular. Vamos voltar a abrir aqui. Esse septo interventricular é isso aqui, ó. Aí. Isso aqui é o septo interventricular. É uma parede que divide o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. E aqui dentro a gente também tem as trabéculas cárneas, as cordas tendíneas e os músculos papilares. Depois a gente tem
também um septo atrioventricular, que é composto, na verdade, pelas válvulas cardíacas. E a gente chega no átrio. Então, vamos olhar aqui o átrio. O átrio, ele tem uma musculatura mais lisa, como você pode ver. E esse músculo aqui do átrio, essa parte aqui, se chama músculo pectíneo. Pectíneo, gente, vem da palavra pente. Será que isso aqui parece um pente? Vamos ver. Assim, você poderia imaginar que isso aqui é um pente. A pessoa que deu o nome achou que isso aqui parecia com um pente. Esta palavra pectíneo vem de similar a pente. Então, vamos imaginar com um pouco de esforço que esse músculo nos lembra a forma de um pente. Depois aqui você tem algo que se chama fossa oval, que é a membrana que fica aqui depois que se fecha o forame oval nas crianças. É uma condição benigna. Algumas crianças nascem com o forame oval aberto. Meu filho mais novo ficou até 1 ano de idade com o forame oval aberto. Não produz sintoma nenhum. E é benigno, e na maioria das crianças este forame oval fecha e fica desse jeito aí que você tá vendo, só com uma pequena marquinha que é a fossa oval, ok? Muito bem, lá no outro átrio a gente teria a mesma coisa, vamos abrir ele. A gente teria músculo um pouco mais liso, estão vendo? A gente teria também este septo atrioventricular, que aqui do lado esquerdo está composto pela válvula mitral. E a gente tem um septo interatrial, que é esse aqui, ó. Essa parede é septo interatrial, porque divide um átrio com o outro. Esse é o átrio esquerdo e esse é o átrio direito. Estão divididos pelo septo interatrial. Maravilha! Agora vamos olhar válvulas. Vamos estudar as válvulas cardíacas. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, você já aprendeu, aqui corre sangue venoso, tá bom? É o sangue que vai sair desse ventrículo e ir por aqui para os pulmões. Então, aqui existe essa estrutura linda que se chama válvula tricúspide. Ela é tricúspide porque ela tem 3 cúspides ou 3 faces. Olha que bonita ela funcionando. Só admire, gente, esta válvula tricúspide funcionando. Ó. Por que existe isso aí? Para evitar o refluxo do sangue do ventrículo para o átrio. Quando o ventrículo contrai, esse sangue precisa sair por aqui, ó, pela artéria pulmonar para ir para os pulmões. Então, esse sangue não poderia refluir para o átrio, que ia atrapalhar tudo. Então, a válvula serve para isso. Vamos olhar ela aqui de cima funcionando, ó. Tricúspide por causa disso. Ela tem 1, 2, 3 cúspides, ok? Essa é a válvula tricúspide. Depois, vamos seguir o caminho aqui do coração. Este ventrículo direito, vamos colocar ele mais para cá. Esse ventrículo direito vai sair sangue venoso para o pulmão. Se vai sair sangue venoso para o pulmão, essa aqui só pode ser quem? A válvula pulmonar. Ó, vou marcar aqui para você a válvula pulmonar. Aí você tá vendo, ó. Dentro da artéria pulmonar, válvula pulmonar. Não precisa decorar. Lembra que se do ventrículo direito sai sangue venoso, ele está saindo para o pulmão. E se está saindo para o pulmão, essa válvula se chama válvula pulmonar. Depois, pela aorta, vamos ver aqui. Essa aqui é a válvula aórtica. Por que ela é aórtica? Porque ela leva para a aorta. Ó, artéria aorta. Então, ela é a válvula aórtica. Essa válvula leva sangue arterial para todo o corpo, ok? E depois, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, vamos despintar isso aqui. Aí. Aqui nós temos a válvula mitral. A válvula mitral é uma válvula bicúspide, ela também poderia ser chamada de válvula bicúspide, e ela divide o átrio com o ventrículo do lado esquerdo também para evitar esse refluxo de sangue quando o ventrículo contrai para o átrio. Maravilha, só falta a gente estudar agora vascularização e inervação do coração. Já estamos terminando, gente, vocês já aprenderam tudo sobre coração. A vascularização do coração é fácil. Vamos lá. Primeiros ramos da aorta são... Vou parar esse coração aqui. Primeiros ramos da aorta, que é esse vaso aqui, são as 2 artérias coronárias. Se chama a artéria coronária direita, que vem para o lado direito, portanto anterior, e a artéria coronária esquerda. Vou apagar isso aqui, que fica mais fácil da gente ver. Artéria coronária esquerda, que sai para o lado esquerdo. Ela tá aqui, ó. Artéria coronária esquerda e artéria coronária direita.
Da coronária direita vai sair um ramo que se chama artéria. Deixa eu ver se eu consigo isolar ele aqui para vocês. Artéria interventricular posterior. E talvez aqui vocês possam se confundir. Se vocês pensarem só na anatomia do coração e vocês lembrarem que o coração, a cara anterior dele, são as câmaras direitas, talvez você pense que a coronária direita, ela teria a interventricular anterior, né? Mas na verdade não. Ela desce primeiro até a cara posterior do coração e ela dá a interventricular posterior. Quem dá a interventricular anterior, que é esta aqui, é a coronária esquerda. Então não se confundam. A coronária esquerda dá 2 ramos. A artéria circunflexa, que depois vai ter os ramos da artéria circunflexa aqui para baixo, e a artéria interventricular anterior. Por que ela tem esse nome? Porque ela se vê desde a cara anterior do coração, tá bom? Então, sangue arterial sai pela aorta e pega os 2 primeiros ramos da aorta, que são coronária direita, dando interventricular posterior, e coronária esquerda, dando circunflexa e interventricular anterior, porque dá para ver ela desde a cara anterior do coração, como você consegue ver aí destacado em rosa. E a drenagem venosa é a seguinte: existem 3 veias importantes para você saber os nomes. Essa aqui, ó, que é a mais grossona que a gente vê aqui pela cara anterior também, se chama veia cardíaca. As veias que drenam do coração se chamam veias cardíacas. Então, as artérias são coronárias e as veias são cardíacas. Essa seria a veia cardíaca magna, que é a mais visível, a mais grossona. Depois a gente teria aqui atrás esta veia... não consegui isolar ela. Essa veia cardíaca média e esta veia cardíaca parva, se chama veia cardíaca menor, é a veia cardíaca parva. Esta parva, a média e a magna drenam para algo que se chama seio, não é sulco, seio coronário. O seio coronário recebe toda a drenagem venosa do coração e ele desemboca, daí ó, como você consegue ver aqui, ele desemboca nesta porção do átrio direito, diretamente no átrio direito. Então, basicamente, diretamente da aorta sai as coronárias e basicamente direto no átrio direito entra o seio venoso com a drenagem venosa do coração. Perfeito. Última coisa que eu quero te falar é a inervação do coração. A inervação do coração, ela é do sistema nervoso autônomo, portanto, existem fibras simpáticas e parasimpáticas. As fibras simpáticas são as que aceleram o coração. Então, elas aumentam a frequência cardíaca, aumentam o débito cardíaco, ou seja, a força de contração cardíaca. E as fibras parasimpáticas fazem o contrário, elas diminuem a frequência cardíaca. Sabe uma coisa bem legal para mostrar para vocês aqui, uma aplicação clínica? Agora que a gente já revisou tudo, é os pontos de ausculta cardíaca. Vocês vão aprender, se ainda não aprenderam, os pontos de ausculta cardíaca e você vai descobrir. Vou colocar aqui, ó, o esqueleto para você, vou te mostrar. Existem 4 pontos onde a gente coloca o estetoscópio para escutar o coração. Ó, vou colocar aqui aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral, tá? Se a gente apagar o nosso esqueleto, você vai dizer assim, ah, não tá em cima das válvulas. Não está exatamente em cima das válvulas os pontos, mas é lógico, né? Porque a gente não quer escutar o coração em cima do externo, gente. Então, a gente coloca o ponto mais próximo daquela válvula. Vamos escrever aqui para você não... mexi o coração. Vamos escrever para vocês não esquecerem. Este aqui é o aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral. Focos de ausculta cardíaca. Então, aqui nesses pontos é onde a gente põe o estetoscópio para escutar o coração. Portanto, se algum dia você vê um perdido colocando o estetoscópio aqui, ó, para escutar os batimentos cardíacos, você já sabe que ele não sabe nada de anatomia, certo? Vamos desfazer só esses 2 últimos. Então, agora eu vou apagar o esqueleto e você vai ver como esses pontos nos espaços intercostais são os pontos mais próximos dessas válvulas. A pulmonar está exatamente em cima da válvula pulmonar.
A aórtica está o mais perto possível, porque ela na verdade é bem atrás do externo. Depois a gente tem a tricúspide, que também estaria meio atrás do externo, e a mitral. Esses aqui são os focos onde a gente escuta o coração, e de fato aquele tum-tá, que a gente escuta do coração, não é a contração cardíaca, é o movimento das válvulas abrindo e fechando. Tum-tá, 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 olha lá. É isso aí que a gente escuta, então isso aqui é super importante, você vai usar para o resto da vida, porque todo dia você vai fazer uma ausculta cardíaca e você vai lembrar dos focos que correspondem às nossas válvulas cardíacas. Se você ficou com alguma dúvida sobre a anatomia do coração, pode escrever aqui nos comentários. Se tem alguma aula que você também gostaria que eu gravasse, anatomia dos músculos do antebraço, músculos da pelve, pode colocar aqui nos comentários também. Não esquece de se inscrever aqui no canal e até a próxima aula.